Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo ao Deus vivo todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Tem sido uma semana, dias de péssimas notícias, mas também de notícias maravilhosas, né? Nós temos presenciado muitas famílias lutando com perda dos seus filhos, dos seus entes queridos, mas também temos visto famílias festejando, se alegrando com a saída dos seus entes queridos de UTI, de hospital, tendo alta. Então, irmãos, estamos no meio do caos, vendo a mão de Deus trabalhar em prol daqueles que creem nele, daqueles que oram, daqueles que têm a sua fé no Senhor Todo-Poderoso, o general dos exércitos, o Deus da nossa salvação. Amém? Os tempos são difíceis, mas o Senhor já havia dito que nesse mundo teríamos aflições, mas Ele seria conosco. Então, o céu é ganho à força, né? Nós vamos entrar no céu à força, com sacrifício, com luta. Não vamos entrar no céu, vai meu filho, o céu é seu. Não, nós estamos aqui, irmãos, para provarmos ao Senhor que somos obedientes à palavra dEle e a cada dia provarmos ao Senhor que temos mais e mais fé e confiança nele. Somos totalmente dependentes do Senhor. Amém? Eu creio que o Pai está atendendo às nossas orações, ao nosso clamor, fazendo a sua vontade com certeza. Nem tudo que nós pedimos nós somos atendidos. Mas se pararmos para pensar, vamos ver que Deus tem feito muito mais por nós, né, do que o inimigo contra nós. O inimigo pode até tentar, mas o Senhor paralisa. O Senhor tem paralisado na minha e na tua vida muitas ações malignas. Nossa família está sendo guardada, escudada pelo Senhor. O Senhor manda anjos nos guardar. O Senhor manda anjos cuidar de nós. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então vamos entregar nesse momento o nosso coração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, se você puder, coloca a mão no seu coração. Senhor, eu entrego agora, Pai, o meu coração nas tuas mãos, Senhor. Porque é do nosso coração, Pai, que vem toda angústia, toda tristeza, que vem toda a incredulidade, Pai. Senhor, guarda o nosso coração. Nos ajuda, Pai querido, Pai amado, a estarmos cada vez mais conectados com o Senhor. Tira, Pai, do nosso coração toda inquietude, toda tristeza, toda ansiedade, Deus. Porque o Teu Espírito Santo não pode trabalhar no meio de um coração inquieto, um coração ansioso, um coração incrédulo. Pai querido, Pai amado, blinda o meu coração, blinda o coração dos meus familiares, meus filhos, meus netos, blinda o coração de cada irmão que está ouvindo, Pai, esta oração, para que o Senhor possa trabalhar, fazer uma faxina, ó Espírito Santo. Eu convido a Ti, Espírito Santo de Deus, para encher este lugar, encher a nossa vida com a Tua presença. Não permita que nós venhamos ouvir as palavras do maligno, que nós não venhamos ser contaminados pelos pensamentos, através do nosso pensamento de coisas, Senhor da glória, que vem do exterior, que vem da nossa vida secular, mas que a gente venha, Pai, estar fundamentado na Tua palavra, firmado como a rocha. Oh Deus, eu quero Te agradecer pela cura desses irmãos que o Senhor curou, pela cura do pastor Ricardo, pela cura da missionária Suzy, pela cura, Pai querido, Pai amado, de todos esses que o Senhor tem curado através das nossas orações. Eu creio sim no poder da oração, eu creio sim que o Senhor nos ouve, sim, eu creio, Pai, que o Senhor muda planos, sim, planos de Satanás, porque os Teus planos, eles não mudam. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
O que o Senhor projetou para a minha vida está de pé. O que o Senhor projetou para a vida dos meus filhos está de pé. Aquilo que o Senhor projetou para cada irmão que está ouvindo essa oração está de pé. Se você crê nessa palavra, você diga amém. Você diga glória a Deus. Senhor, eu creio que teus projetos na minha vida estão de pé. Irmãos, fale com fé. Eu creio que os teus projetos, os teus projetos na minha vida vão se cumprir. Receba essa palavra de vitória, essa palavra de fé, essa palavra profética, porque quando nós falamos, o inferno se abala, o inferno treme, porque o cão, ele quer que a gente ponha na nossa cabeça que nada vai dar certo, não adianta, tá custando, isso aí não vai para frente. Mas o Senhor fala nessa noite, eu ainda não mudei o que penso a teu respeito, eu ainda não mudei o que eu tenho planejado para ti. Receba essa palavra que vem do céu. Amém, irmãos? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que o Senhor te prometeu, eu não sei o que o Senhor falou contigo no teu secreto, no teu quarto, eu não sei o que o Senhor te revelou e que você está aguardando e que ainda não se cumpriu. Mas creia que os planos do Senhor, eles são muito, muito maiores e melhores do que os nossos. E se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. No tempo dEle, na hora dEle, no melhor tempo para nós. Nem antes, nem depois. Deus não se adianta e nem se atrasa. Você já ouviu isso? Com certeza. Mas você crê nisso? Quanta coisa a gente ouve, né? E a gente fala assim, mas sempre fala a mesma coisa. Sim, porque Deus não muda. Se você já ouviu isso, Deus não se adianta nem se atrasa, e você está falando, poxa, mas já ouvi isso. Sim, vai ouvir outras vezes. Sabe por quê? Porque é verdade. E quando é verdade, não muda. O que muda é mentira. Você ouve uma mentira aqui, amanhã você vai ouvir aquela mentira de uma maneira diferente, mas tudo engano, tudo mentira. Mas a verdade, ela é imutável. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 65, no versículo 17, nós vamos ler o versículo 17, o versículo 24 e o versículo 25. Amém? Vamos ler o 23 também, que agora que me chamou a atenção algo. Então é o 17, 23, 24 e 25, os três últimos e o primeiro. Vamos ler em nome de Jesus. Na minha Bíblia está escrito assim, novos céus e nova terra, é o subtítulo. E diz assim a palavra do Senhor. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a descendência bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Irmãos, esse profeta Isaías, ele é chamado de profeta messiânico porque ele anunciou a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, dizendo que viria um cordeiro inocente, morreria sem que fosse quebrado um osso, e esse cordeiro seria o redentor dos nossos pecados. Ele se referia a Jesus milhares de anos antes do Senhor nascer. Esse profeta existiu. Então, irmãos, a revelação que o Senhor deu,
Deus deu a Isaías foi tremendo. E Isaías, o livro de Isaías, tem 66 capítulos, exatamente o número de capítulos que tem toda a Bíblia. Amém? Então, Isaías, se você ler só Isaías, você já tem um resumo da Bíblia toda, porque cada capítulo de Isaías corresponde a uma parte da Bíblia que foi depois que o profeta Isaías falou, depois que o profeta Isaías revelou, Deus revelou através dele, né? As coisas aconteceram lá no Novo Testamento, lá quando Jesus chegou, ele já falava muitas coisas aqui na sua época. Então é um profeta de grande peso para nós. E esse profeta, né? Deus falou com esse profeta dizendo que ele ia criar novos céus e nova terra. E não haveria mais lembrança de coisas passadas, nem mais subiriam ao coração. Ou seja, aqui já estava falando, né, do reino dos céus, já estava falando que nós iríamos por uma nova terra e para um novo céu. Ou seja, nós vamos ter uma vida diferente, nós vamos ter uma vida numa terra prometida, onde nós não teremos mais angústias no nosso coração, então nada vai para o nosso coração, nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma depressão. Então aqui Deus já estava falando com o profeta Isaías da promessa da vida eterna, onde não haveria sofrimento, porque nada mais iria para o nosso coração, nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de angústia. Então você veja que Deus, ele já falou isso muito antes de Jesus morrer na cruz. Muito antes de Jesus ser ressuscitado, o Senhor já fez essa promessa nessa época de Isaías. Isaías foi boca de Deus nessa terra. Amém? E no versículo 23, ele ainda diz, né, que nós não teremos filhos para perturbação, porque a nossa descendência do Senhor e ela é bendita. Então, aqueles que são escolhidos e separados, o Senhor não só garante a nossa ida para o céu, mas também garante uma geração, uma descendência bendita, uma descendência abençoada. Você pode estar pensando assim, peraí, para tudo, mas na minha casa só eu que sou evangélico, só eu que sou cristão, só eu que creio verdadeiramente em Jesus, né? Nenhum dos meus filhos creem, ou então parte dos meus filhos não crê ainda. Irmãos, eu quero dizer a você que a obra do Senhor ainda não terminou na sua casa. Ainda não terminou na minha casa. Nós temos que ter fé, porque o Senhor está trabalhando. Amém? Ele ainda não deu o ponto final. E se você crê nessa palavra, você recebe com fé. Ele diz, são a descendência bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Ou seja, nós vamos estar com os nossos filhos, estaremos com os nossos pais, aqueles que conseguirão a salvação. Nós estaremos com eles onde? Na nova terra, na terra prometida. Estaremos todos juntos. Que terra é essa? É uma terra onde o lobo e o cordeiro vão andar juntos. Ou seja, o lobo é aquele que come o cordeiro. O lobo simboliza, né, a falsidade. O lobo simboliza a malícia. O lobo, ele simboliza aquele que ataca quem é inocente, que é o cordeiro. Mas aqui o Senhor está dizendo que o lobo vai comer palha como o boi. Ou seja, o lobo que antes vivia de sangue, de violência, de destruição, ele agora vai comer palha. Ou seja,
vai ser manso, vai andar junto com o cordeiro. Os dois vão estar juntos andando lado a lado, ou seja, aquele que te fez mal, aquele que foi violento na tua vida, aquele que é uma pessoa sanguinária, uma pessoa violenta, essa pessoa pode ser transformada num cordeiro, pode ser transformada em alguém bom, quebrantado, arrependido, puro, porque Deus pode fazer esse milagre. Então é nisso que nós temos que crer. Você olha às vezes para um filho e diz, não, não vai ter jeito não. Esse não vai ter jeito. Quem disse? Você? Você realmente pode falar que ele não tem jeito. Porque se você quiser mudar, não vai conseguir. Né? Quantas vezes você falou, aconselhou, ameaçou e não teve efeito nenhum. Porque somos pecadores, somos humanos, não temos poder nenhum de mudar ninguém. Quem muda o homem, convence do pecado dele, é o Espírito Santo. Nós podemos aconselhar, devemos sim fazer a nossa parte, mas no poder para mudar nós não temos. Não temos. Não podemos mudar o coração de ninguém. Até o nosso coração é difícil de mudar, não é verdade? Quantas vezes a gente tem um sentimento em relação a alguém, uma mágoa, uma tristeza, até ódio, e você sabe que aquilo não é bom, sabe que precisa mudar, e você não consegue. Aí você entra em oração, você entra em propósito com o Senhor, você começa a pedir, a clamar ao Senhor, e o Senhor faz um trabalho de limpeza, de faxina no seu coração, e quando você desperta, você fala, meu Deus, estou curada daquilo. Não sinto mais nada. Eu posso falar isso para vocês, porque isso já aconteceu comigo, da noite para o dia. Foi tremendo, um dia eu conto isso, esse testemunho para vocês. É dormir chorando e acordar curada, totalmente de uma tristeza, de uma mágoa profunda, mas é curada mesmo. Não é, eu esqueci. Não, não esqueci de nada. Eu fui curada. É você lembrar e não chorar, lembrar e não sentir dor. Isso é a cura. Amém? Porque Deus não dá a você o esquecimento nesse sentido. Ele te dá anestesia, você não sente mais nada. Ele cura de uma maneira que você lembra tudo que a pessoa te fez, mas você não sofre. E você ainda tem, não é, misericórdia por aquela pessoa. Aí você está curado. Essa é a cura. Não é, não vou falar em fulano porque eu já até esqueci. Mas se alguém chegar perto de você e falar, você começa a sentir aquelas emoções, aquela tristeza, né? Então você não está curado. E aqui a palavra do Senhor fala que o cordeiro e o lobo vão andar juntos. Então você vai andar junto com aquele que te feriu. Se é esse tiver nos planos do Senhor a salvação dele. Porque há alguns que realmente Deus quer, mas não consegue. Nem todos serão salvos. Nós sabemos disso, né? Há muitas moradas na casa do Pai, mas o Senhor não disse que todos irão. Ele diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Olha só. Né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Jesus andava com mais de 100 pessoas. Mas quando ele falou como seria a vida daqueles que iriam andar junto com ele, todos foram embora, ficaram 50. Desses 50 ficaram só 10, 5. Sumiu todo mundo. No final, Jesus estava andando com 12. E nesse meio ainda tinha um que traiu Jesus. Então você veja que é difícil. Amém? E para finalizar, queridos, no 24 diz assim: E será que antes que clamem eu responderei?
estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, olha só, Deus é aquele que pode responder antes que você clame. Ou seja, antes de você abrir a sua boca, o Senhor já está respondendo. Você não está vendo, mas Ele já está respondendo ao seu clamor. E ainda que estejam falando, eu já estou ouvindo, eu os ouvirei. Ou seja, você está falando, Deus está ouvindo. Quantas vezes a gente acha que a gente está falando e Deus não está ouvindo? Mas Ele aqui está dizendo, ainda falando, eu estou ouvindo. Então, meus amados, aqui a palavra nos diz para quê? Para falar, para clamar, porque Deus já está respondendo ao clamor, para falar com Deus, fala em voz alta, porque Deus está ouvindo. Enquanto você está falando, Ele está te ouvindo, Ele está te dando atenção. Às vezes nós nem oramos direito, assim, já orei tanto por isso, não adianta mais falar. Adianta sim, porque Ele está dizendo aqui, ó, ainda falando, eu os ouvirei. Se valeu para esse povo, se valeu para essa época, está valendo para nós. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não muda. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. É claro que para algumas pessoas o Senhor teve um propósito e esse propósito não vai se repetir. Né? O que Deus fez com Noé, eu creio que não vai se repetir. Eu creio que não. Foi um fato único ali. Então agora Deus vai levantar outro Noé? Não, creio que não. Amém? Glórias a Deus, aleluia, porque na Bíblia toda não diz nada a respeito disso. Há personagens na Bíblia que foram únicos. Deus teve aquele propósito naquele momento e ponto, e acabou. Você não pode se comparar com Noé. Deus vai fazer comigo igual fez com Noé. Não, não vai não. Amém? Então, até aqui o Senhor me deu essa palavra. Espero em Cristo Jesus que vocês tenham recebido, que vocês tenham entendido e leiam o 65 todo, leiam o livro de Isaías, que é uma bênção. Toda a Bíblia é uma bênção, né, irmãos? Precisamos ler a Bíblia sempre. Deus abençoe a todos. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor, a misericórdia, as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que creem na vida eterna e no reino dos céus, na vinda de Jesus. Todos que estão em comunhão de pensamento, digam numa única voz. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Dê uma noite maravilhosa, um final de semana, restante de semana produtivo e abençoado. Deus abençoe.